Eu vou procurar ser bem sucinto por causa da nossa programação hoje, um pouco mais estendida. Existem trechos da Bíblia que nós, ao fazer a exposição desse texto, nós temos que tomar cuidado para não ficar trazendo sentido ou criando, imaginando respostas para aquilo. Às vezes a resposta, tem um sentido sim, às vezes o pregador não sabe, não ficou claro para o pregador, e às vezes é um sentido que é simplesmente, como eu vou falar, é uma descrição, alguém está descrevendo algo, tá bom? É descritivo. É como se alguém falasse assim, não, Jesus olhou para uma montanha, olhou para uma campina e estava cheio de grama. Aí a pessoa vem pregar e fala assim, hoje eu quero falar sobre a grama. Você fala, sobre a grama? Não, o autor bíblico, ele não quis ensinar nada com a frase e lá tinha grama. Ele só queria fazer uma descrição do local, falando, tinha grama ali. Só isso. Então você não precisa encontrar um sentido espiritual, uma verdade em cada palavra da Bíblia. Nós sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós sabemos que cada palavra foi colocada aqui com um propósito. Mas estou falando que nós somos seres inteligentes e nós usamos as palavras para nos comunicar. Então, quando alguém fala algo, você tem que saber, aqui tem uma lição, aqui está sendo ensinado algo, ou alguém só está descrevendo algo para nós, para você saber que é daquele jeito. Então, esse é o dilema. Quando estudamos o livro de Apocalipse, é um dos grandes perigos, porque nós podemos inventar sentidos e podemos também olhar e falar assim, Deus está nos contando o que ele viu lá, tá bom? Então, vamos ver o texto de hoje, diz assim, verso 4, eu vou ler do 4 só para o benefício, vou até o 11. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Já falamos que isso nós entendemos ser a igreja aí, no céu. E o texto, ele para de falar sobre as pessoas que estão em volta do trono, vai para o versículo 5 e diz, do trono, Cláudia, você pode passar o texto, está aí, você pode seguir, tá? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como ou semelhante ao mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por trás e por diante. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo ser vivente é semelhante a um novilho, a um touro. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas, estão cheias de olhos as asas, ao redor, por dentro. E eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória a Deus, honra e ações de graças ao que se assenta no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Um bloco grande, muita coisa aqui, é uma descrição de algo, então eu vou tentar sintetizar. Às vezes um pequeno versículo demora bastante, às vezes um bloco grande pode ser olhado de uma forma diferente. Olha aí, então, desculpa, passei aqui. A mensagem central é essa: a ira de Deus é real e ela se manifestará. Neste bloco de texto, ele está fazendo para nós o prenúncio de algo. Ele está contando para nós algo, que ele está preparando a audiência para os juízos que vão cair. Então ele faz a descrição, chegou no céu, viu o trono, tudo aquilo tal, logo depois ele conta quem está em volta do trono, e agora de novo ele volta a falar do trono. E ele vai falar que do trono alguma coisa começa a acontecer. E nós sabemos que é uma manifestação, as manifestações da ira de Deus começam a aparecer naquele lugar para preparar a audiência para o que vem pela frente.
O objetivo da mensagem de hoje é mostrar fatos importantes sobre a ira de Deus. Quais são alguns fatos, quais são algumas coisas que nós deveríamos aprender relacionados à ira? Não tem imagem que poderia caracterizar a ira, mas uma das manifestações da natureza de ira você pode encontrar numa grande tempestade, nos grandes trovões e relâmpagos, nos grandes vulcões, ou seja, nos fenômenos naturais, a ira de Deus se manifesta de uma maneira mais impactante. O homem treme diante de certas coisas. Qualquer pessoa fica com medo. Crianças pequenas, quando começam a trovejar e dar aqueles estalos no céu, elas se assustam. Elas sabem que algo não é normal ali. Isso acontece com qualquer fenômeno poderoso. Recentemente, a Foz do Iguaçu, ela bateu o recorde de vazão de água. E eu vi relatos de pessoas que foram lá dizendo, eu já vim outras vezes, mas dessa vez, quando eu vi a vazão da água, eles interditaram tudo e falaram assim, era assustador. O estrondo, o som da água era assustador. Como é? Eles falam assim, eu vi o volume, a força da água, e eu ficava maravilhado. E você, muitas vezes, vê em textos como esse, dizendo, ouvi uma voz como de muitas águas. Então, se você fica maravilhado ao som de muitas águas, fique maravilhado mais ainda com aquele que está produzindo esse som. É isso que o texto está mostrando. Vamos ver algumas coisas importantes, eu vou fazer a explicação do texto. O versículo 5 serve para mostrar o prenúncio do juízo. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. É isso que ele está mostrando. João se concentra no trono e começam a sair raios, sons, explosões. Algo que chama a atenção de João, ele fica fixando o olhar no trono, é como se a ira de Deus começasse a se acender. Quem já assistiu filmes em que, por exemplo, vai ter uma explosão de um reator, de um submarino, e aí você começa a ver aquelas fagulhas e o negócio vai aumentando até que finalmente ele explode. É quase evocando esse tipo de imagem, de algo que começa a se inflamar. Relâmpagos começam a sair, vozes, ele menciona aqui, alguns dizem que as vozes aqui é o som do estrondo. Quando Jesus foi batizado, Deus falou do céu, este é meu filho amado em que meu prazer é completo. As pessoas que estavam ali falaram, nossa, olha os trovões. Eles ouviram a voz de Deus e identificaram, era tão forte que eles falaram, é o som de um trovão. Pode ser que quando fala saíram vozes desse trono, foram anúncios poderosos. E algo está acontecendo, algo vai cair sobre a terra. Ele diz mais. Então, sempre quando... Deixa eu colocar aqui, ó. Daqui a pouco eu falo sobre eles, não vai dar tempo de falar tudo hoje, como por causa do tempo. Mas quando você olha para o trono de Deus e vê esses relâmpagos, sempre que um juízo de Deus ia cair na Escritura, existia uma manifestação poderosa de fenômenos. Isso acontecia. Deixa eu voltar aqui, senão os irmãos não vão se concentrar em mim. Vão ficar olhando lá para a imagem e se perde. O que acontece? Eu poderia citar vários textos, depois você pode ler na sua casa. 1 Samuel capítulo 7. Os filisteus querem atacar o povo de Israel. O povo de Israel está muito com medo. 1 Samuel capítulo 7, depois você lê. E o povo fala para Samuel, Samuel, pede a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós, porque o povo sempre estava sendo humilhado pelos filisteus, e eles falam assim, nós vamos ser de novo humilhados pelos filisteus. E eles pedem para que Samuel interceda por eles. E Samuel fala assim, me traga um bezerro bem novinho, um bezerro ainda que mama, muito pequeno, e eles fazem um sacrifício, oferecem aquilo a Deus, e o texto diz assim, Deus se agradou daquele sacrifício, e Deus disse a Samuel, diga para o povo que eles não precisam temer os filisteus, eu irei lutar por eles. E é fantástico, o povo não vai lutar. Sabe o que Deus faz? O texto bíblico diz que começaram a cair raios no chão, aonde estão os filisteus, e fala de que a terra começou a se abrir, e tragar parte do exército filisteu inteiro. Então Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele prenuncia a sua mão com juízos. Quando Deus vai operar um grande prodígio, de ira, estou falando especificamente de ira, parece que esses fenômenos começam a aparecer. Quando as pragas do Egito vieram, lá, as chuvas de granizo, relâmpagos, trevas, o sol, todas essas coisas, os fenômenos obedecem a Deus. Só quero que você guarde isso. Aparentemente, o que está acontecendo aqui é um prenúncio.
de que algo vai explodir em ira. A ira de Deus está se acendendo. No livro de Apocalipse só aparece 4 vezes. 4 vezes acontece a mesma coisa. Do trono saem trovões, vozes, tal. 4 vezes. Nas 3 vezes, a primeira é aqui, na primeira vez, está falando sobre o prenúncio do que vem. Mas a cena aqui é de adoração. Eles falam e as pessoas se adoram. Adoram. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos se curvam. Só aqui é adoração. Nas próximas 3 vezes que vai acontecer é quando o 7º selo é aberto. Você sabe que o livro de Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira. No 7º selo, relâmpagos saem. Há explosões muito fortes. Por quê? Porque vão ser derramadas sobre a terra uma série de juízos maiores. Caminha. Quando chega na 7ª trombeta, de novo, relâmpagos saem do trono. Deus está aumentando o seu poder, a sua ira, a manifestação dela. Até que na 7ª taça, finalmente, ao ápice da sua ira. Em cada uma desses episódios, em cada momento de ira, aconteceu a mesma coisa. Sons de raios, trovões, vozes, e logo em seguida vem o juízo. Tá bom? Então isso é um prenúncio de juízo. Ó. O leitor do primeiro século lia e falou, olha, algo vai acontecer. Algo muito poderoso. O texto caminha dizendo no versículo 5 que diante do trono existiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 tochas de fogo, o texto está descrevendo para nós já vimos que o simbolismo no livro de Apocalipse de 7, para falar da totalidade, está representando aqui, o texto bem claro, o Espírito de Deus, a plenitude espiritual de Deus. Mas também evoca uma coisa que para nós não tem sentido, mas para um homem antigo tinha. O imperador romano, ele reivindicava ser Deus, ele dizia, eu sou Deus. E na frente do imperador, eles acendiam o que era chamado fogo divino. Então, na frente do imperador, eles diziam, olha, na frente do imperador tem um fogo sagrado. O imperador, ele é detentor de um fogo. O homem sempre associa fogo a alguma coisa sagrada. Esse ano nós temos a Olimpíadas de Paris. O fogo sagrado, como eles dizem, vai ser aceso na Grécia. Não sei se vocês já acompanharam a cerimônia de ser acesa a tocha. Eles pegam uma grande parte de metal assim, de alumínio, sei lá que instrumento é aquilo, colocam uma lente na frente, o sol bate e simplesmente eles produzem fogo. Aí o fogo aparece, eles falam assim, olha, esse fogo veio diretamente do Olimpo, do celeste para nós. E o que acontece? Acende uma tocha e a tocha sai percorrendo toda a Europa até chegar na cidade de Paris, por exemplo, tá bom? Então, o que você tem que saber aqui é que o leitor antigo olhou e falou assim, olha, o verdadeiro fogo sagrado não está diante do imperador de Roma. O verdadeiro fogo sagrado está diante de um trono celeste. Ele está derrubando, mostrando para os inimigos, não tenham medo de Roma, porque o verdadeiro controle do mundo está aqui. Verso 6. Há diante do trono um como um mar de vidro. Um como um mar de vidro, quando você vê a palavra como no livro de Apocalipse, está dizendo que é semelhante. Diante do trono, então tem o trono, embaixo do trono, é como se fosse um mar de vidro, é como se fosse uma plataforma toda feita de vidro, de fora a fora. E o texto diz, um vidro semelhante ao cristal. Por que é importante você saber disso? No Oriente Médio antigo, no mundo antigo, eles não conseguiam produzir vidro como nós produzimos. Hoje você tem um vidro para-brisa, ele é transparente. Você tem óculos, você coloca aí, é lindo. Mas se no mundo antigo alguém fizesse óculos, seu óculos seria tudo leitoso. O vidro deles era opaco. Então ele está evocando a mente do seguinte, existia uma pureza absoluta naquele lugar. O trono foi colocado, o homem antigo olhava para isso e falava assim, como isso? Vidro? E na sequência ele fala, transparente como cristal. De modo que havia uma multiplicação de luzes. Então você vê aquele arco-íris de Deus batendo num lugar do vidro como cristal e aquele brilho se espalhando. João olha e fala, nossa, era lindo. O chão, quem já entrou num grande lugar e você vê aquele porcelanato enorme, tudo encerado, você fala, nossa, que lindo. Só que o porcelanato ainda tem, mesmo que tenha junta seca, ainda tem uma divisão, mesmo que ele seja grande. Lá ele fala, não, o chão era completamente uma placa só, como um grande mar de vidro. E o trono está sobre ele. Para mostrar o poder de Deus. E ele continua mais aí dizendo assim, e também no meio, agora fica um pouco confuso aqui, ninguém sabe dizer o que significa isso, mas diz, e também no meio do trono e em volta do trono, como assim no meio e em volta? É no meio ou é em volta? E meio e em volta não parece ser a mesma coisa, certo?
Então ele fala assim, que em volta do trono tinham 4 seres viventes. Só que ele fala, os seres viventes estavam no meio do trono e em volta do trono. E aí as pessoas olham e falam assim, como? Está confuso. Não se sabe se esses seres viventes, de alguma maneira, estão em volta, porque eles estão embaixo. Alguns, em Ezequiel, aparece os 4 seres viventes, eu vou falar sobre eles, são anjos, provavelmente são anjos, a maior parte dos comentaristas acreditam ser anjo, que estão sustentando essa grande plataforma. Então eles estão no centro, porque eles estão exatamente embaixo do trono, mas eles estão ao redor ao mesmo tempo, como se fossem protetores do trono de Deus. Não que Deus precise de proteção, mas para vocês entenderem. Alguns também olham para isso e falam assim, olha, apesar de nós não sabermos o que é, nós sabemos que esses 4 são as 4 criaturas mais próximas de Deus. Depois da Trindade, os 4 seres mais próximos do autor do universo são esses 4 seres, eles estão aí. E há uma briga, né, quando as pessoas vão discutir o que seriam eles, porque eles aparecem de formas misteriosas. Quando você olha, o versículo 6 diz assim, os 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Então eles têm olhos neles, olhos que estão na frente, estão atrás, estão por cima, estão por baixo, eles estão cobertos de olhos. Recentemente, alguém pegou a inteligência artificial e lançou, pegou o texto aqui e lançou para a inteligência artificial, essas modernas aí, GPT, não sei o que, produza para nós isso aqui, para ver o que o computador faria a partir da linguagem bíblica. E o computador produziu algo assim, ó. Aqui é mais ou menos o ser humano, ele produziu um ser aqui enorme com um olho aqui e tal, ficou meio estranho, não está muito parecido. E o computador, a inteligência artificial, produziu outro assim e um outro assim. Simplesmente, a máquina pegou o texto e falou, eu sei o que é, e produziu. Agora, isso não faz muito sentido, a não ser que tenha um movimento. Então, em movimento, seria algo assim, ó. Não sei se assustaria um pouco você ou não. Um ser com asas, com o olho por dentro, por fora, por todos os lugares, algo girando, você fala, nossa, é um tanto assustador. Por que tanto olho assim? Aqui eles tentam representar como o ser humano ficaria diante de um ser tão enorme dessa maneira aqui. A Bíblia fala alguma coisa de que eles são assim? Não, a Bíblia descreve alguns aspectos. A única coisa preservada é a preservação aí da ideia dos olhos. O resto tem uma série de dimensões. E da roda também, que foi um pouquinho preservada aí. Deixa eu caminhar aqui no texto e já vou lhe dar. Olha só, eles têm olhos por trás e por diante. Muitos defendem que esses 4 seres, eles manifestam uma expressão maior da onisciência de Deus. Eles de alguma maneira atuam, não que Deus precise deles, mas eles são como uma expressão do enorme conhecimento do Deus que vê todas as coisas. Quem já assistiu Thor, sabe que existe lá um portal quando a pessoa chega em Asgard. Quem não assistiu Thor não tem a menor ideia do que eu estou falando aqui. Mas quando você chega lá tem um homem, quem lembra o nome dele? Raiden. Ok, então ele chega lá, esse daí ele fica no portal, não é? Ele pega uma espada, ele coloca, daí ele fica com o olho assim e tal, ele vê todas as coisas. Dali ele vê os 9 reinos. Então a ideia de que ele é onisciente, ele vê tudo. Não, Deus tem alguém, Deus tem seres que são descritos dessa maneira. Eu sei que você não faria um ser assim. Eu sei que você fosse dar palpite para Deus, falar, Deus, não, peraí, deixa eu te explicar. Deus não quer seu palpite. Ele fez o ser dessa maneira e falou, ele era coberto de cima a baixo, por trás e pela frente com olhos. Por que razão? Certamente, os olhos tinham uma função, certo? Então, se os olhos são para ver, esses seres servem de alguma maneira para que haja um conhecimento pleno de tudo o que está acontecendo. Mas continua aí. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Então você tem 4. O primeiro deles é parecido, tá, com o leão. O segundo semelhante a um bezerro. O terceiro um rosto de homem. E o quarto a águia como voa. As pessoas, quando debatem sobre isso, dizem as possibilidades são as seguintes. Possibilidades, ninguém tem certeza. Esses 4 seres são 4 anjos que representam, são 4 representações da glória de Deus. O leão representando a realeza, a nobreza de Deus. O touro representando a força
E muitos dizem a paciência, a determinação em cumprir e realizar coisas. O homem sendo a inteligência e espiritualidade. E a águia sendo a realeza, ou aí nesse sentido assim de soberania. Se é isso que Deus quis expressar, porque quando você olha para o reino animal, você vê alguns animais poderosos. E talvez alguns falaram, Deus quis mostrar nesses 4 aspectos de si próprio. Outros dizem, não é nada disso não. Os 4 animais representam 4 aspectos do Evangelho, os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam de Jesus, então os 4 evangelhos estão simbolizados nesses seres. Por quê? O leão, Mateus. Por quê? Porque o livro de Mateus fala sobre o rei, o leão da tribo de Judá. Então lá aparece um ser em forma de leão. E o livro de Mateus fala de Jesus como Messias, como rei. Então ele fala, tá aqui, Mateus, o leão. O boi, né, o touro lá, o boi, era o Evangelho de Marcos, no qual o Evangelho de Marcos apresenta realmente Jesus como um servo, como um boi que trabalha. Ele, como na Mateus, Jesus aparece em genealogia. O rei tinha genealogia. Em Marcos, não. Marcos, Jesus aparece com 30 anos de idade e aparece lá dizendo assim, olha, Jesus apareceu, foi batizado e já começa a trabalhar. No Evangelho de Marcos aparece 40 vezes a palavra imediatamente para mostrar que Jesus quase nem dormia. Por quê? Porque um escravo, ninguém quer saber o que o escravo faz, ele quer que ele trabalhe. Então, alguns dizem, o leão, a figura das 4 seres viventes, um representa o Evangelho de Mateus, o outro representa Marcos, e o homem representa Lucas, porque o Evangelho de Lucas conta sobre, Lucas é médico, e ele fala sobre Jesus sendo uma criança. Jesus nasce, cresce, Jesus é batizado, circuncidado, Jesus tem fome, Jesus chora. Lucas fica falando muito da humanidade dele. Então eles dizem, olha, esse ser aqui representa Lucas. E a águia representa o Evangelho de João, que fala da divindade de Cristo. Falando no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então as pessoas conseguem acomodar isso. Inclusive, eu tenho a Bíblia anotada aqui do Dr. Charles Ryder, uma das Bíblias, eu tenho várias, mas uma das que eu gosto, diz assim, muitos veem uma semelhança entre os 4 seres viventes e as 4 maneiras como Cristo é apresentado nos Evangelhos. Inclusive a Bíblia que eu tenho aqui em mãos faz esse comentário. Enfim, quando todo mundo começa a opinar uma coisa, você tem uma certeza do quê? Que ninguém sabe. Então você tem que ler e falar, olha, ele está descrevendo para nós, mas nós não sabemos. Alguns dizem que as imagens que nós vemos no céu, tem gente que fala assim, mas por que Deus vai fazer um anjo com cara de boi? Para que fazer um anjo com cara de águia? É o desconhecimento humano, é o contrário. As coisas que foram feitas na terra são expressões de coisas que tem no céu. Então Deus não fez um anjo com cara de boi. Deus fez um boi com cara de... Então, muda a sua mente, sua forma de enxergar. Ele fez assim. Ele fez semelhante às coisas aqui, uma sombra do que tem lá. E é assim que funciona mesmo. Ele fez um templo em Jerusalém. E lá mostra o templo no céu. Ele fez aqui na terra um sumo sacerdote e apresenta o sumo sacerdote celestial. Ele cria para nós pais humanos e mostra o Pai celeste. Então, ele vai mostrando para nós que o que nós vemos aqui são sombras de uma realidade maior que vem pela frente. Muito bem, ninguém sabe quem são os 4 seres viventes, mas a atuação deles é dita assim, eles não têm descanso nem de dia nem de noite, eles estão proclamando Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Num contexto em que eles estão fazendo isso, os raios estão saindo, a ira de Deus está se acumulando naquele trono, prestes a ser derramada na terra. E aí o texto diz assim no versículo 9, quando esses seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que se achava no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, João só está descrevendo. Quando eles falavam isso, algo acontecia. Os 24 anciãos, que é a igreja no céu, prostrava-se diante do que estava no trono, aquele que vive pelos séculos dos séculos, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, o Senhor é digno. O Senhor realmente é digno de receber toda a honra, glória e poder, porque todas as coisas foram criadas e por tua vontade vieram a existir. Quando nós olhamos para uma explicação, uma aplicação desse texto, aqui ele só está descrevendo. Os 24 falavam, a igreja se curvava, tirava as coroas, entregava, e eu falei para vocês sobre o dever de começarmos a fazer isso hoje.
Se na eternidade nós vamos devolver a Deus os presentes, aquilo que Ele nos der, hoje já faça isso. É um exercício. Existem aqui 3 fatos sobre a ira de Deus, e esses 3 fatos resumem esse bloco de mensagem. Em primeiro lugar, é que a ira de Deus se manifesta antes dos juízos. Então, isso eu já mencionei para você. Deus se ira. Como a ira dele se manifesta? Normalmente ela se manifesta com fenômenos da natureza. O poder de Deus aparece. Isso aconteceu no Noé. Antes da ira cair, ele foi anunciando, até que finalmente veio o dilúvio e precipitou sobre eles. A ira de Deus, quando caiu sobre Sodoma e Gomorra, foi prenunciada por alguns sinais também. Os anjos vão até Sodoma e uma revolta, tentam abusar até dos anjos. Os anjos cegam aquelas pessoas e os anjos dizem: Ló, saia da cidade, porque se você não sair, nós não podemos efetuar juízo. E como é que o juízo se manifestou? Fenômenos naturais, grandes explosões, fogo e enxofre vindo do céu. Então você tem dilúvio, você tem Noé, você tem Sodoma e Gomorra, você tem o Êxodo, e por onde você olhar, você tem diversas guerras dos filisteus, manifestações da ira de Deus. Deus se enche e derrama. Não sei por que ele faz isso. Quando alguém falou para ele: Deus, o povo vai ficar 400 anos escravos no Egito, até que o Senhor faça alguma coisa, ele disse: porque a maldade dos amorreus, do povo dessa região, não se encheu. É preciso que ela chegue num ponto para que eu derrame a ira. Quando ele fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele fala para Abraão: eu vou até lá para ver se a maldade dele chegou até o céu. Estou indo lá para confirmar isso. É como se Deus esperasse, mas aquilo vai acendendo, até o ponto em que ele precipita sua ira sobre o mundo. Isso aqui é muito importante para que você olhe para a sua vida. Muitas vezes, quando você desobedece a Deus, quando você começa a errar em relação a Ele, Ele vai dando avisos. Ele é tão misericordioso com a gente que Ele vai sinalizando. Coisas começam a acontecer, as coisas estão dando errado, problemas começam a aparecer, mas você vai insistindo. Então, quem está estudando conosco aqui o livro de Jonas, viu isso aí. O pessoal zarpou, tempestade começou a formar no horizonte, as águas começaram a agitar, os ventos começaram a bater forte. Onde Jonas estava? Dormindo. Não percebeu? O navio foi se severando. Não parou? Queremos voltar para a terra. Deus fez com que o barco estivesse quase partindo. Não tem o que fazer? Vamos jogar Jonas no mar. Jogaram, um peixe veio e o engoliu. Deus prenuncia a sua ira, efetuando pequenos juízos, até que isso culmine. Hoje, para eu poder passar ponto 2, acontece hoje. Deus anuncia, Deus fala para as pessoas, Deus disse de um juízo vindouro lá na frente, muito grande. A ira de Deus vai se derramar, vocês vão ver no livro de Apocalipse isso. Mas sabe o que o mundo faz? Eu não ligo. Isso é bobagem, nada vai acontecer. Mas ela vai cair. E quando cair, não tem como escapar. Acho que ontem eu estava falando com o Maurício, ele estava falando sobre o Monte Vesúvio, sobre Pompeia. Quem tiver curiosidade de estudar um pouquinho sobre Pompeia, Pompeia foi uma cidade que foi devastada por uma explosão do Monte Vesúvio. Se você digitar na internet restos mortais de sobreviventes do Vesúvio, você vai descobrir que o impacto da ira foi tão grande, a explosão foi tão grande, que eles encontram cachorros petrificados assim, inteirinho. Casais, homem e mulher deitado na cama junto assim, eles mumificados, com cinza de pedra. Eles encontraram crianças sentadas na calçada comendo, fazendo assim, e como se alguém jogasse um jato de alguma coisa e congelou eles. Isso é ira, gente. É ira. O livro de Apocalipse mostra os maiores terremotos do mundo, que amedrontaram as pessoas, não se comparam ao que vem pela frente. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Apocalipse 18, que haverá um terremoto de tamanha proporção como nunca houve nem haverá. E o texto fala assim: todas as ilhas da terra deixaram de existir. As ilhas, se elas deixaram de existir, é porque toda a crosta foi balançada. E aquilo afundou. Então, irmãos, você pode olhar para isso é conto de fadas. Ok. É uma percepção que você tem que ter. A ira de Deus se manifesta em juízo. Depois, ela é justificada. A ira de Deus é justificada diante do que se observa. Então Deus tem seres que têm olhos por todos os lados. Seres que o ajudam. E não que ele precise, como eu falei, mas demonstrando o caráter da onisciência de Deus.
Deus vai punir este mundo com justiça, porque o que ele observa é escarnecedor. E isso eu não estou falando nem de fora, dentro da igreja é muito triste o que tem se visto. As pessoas fazendo as aberrações mais sujas, e elas estão dizendo, eu estou fazendo isso em nome e no poder do Espírito Santo. Elas trapaceiam. Li de um homem que adulterou na igreja e disse assim, olha, eu adulterei porque a Bíblia manda eu adulterar. O que você acha que Deus vai fazer com gente assim? Há pessoas dentro das igrejas zombando de Deus, vindo aos cultos para brincar de crente. Se Deus lida com rigor com o seu povo, o que será quando chegar o momento em que ele vai lidar com os de fora? Quando Pedro escreve a sua carta, ele diz assim para a igreja que está sofrendo, irmãos, não estranheis o ardente fogo que se levanta no meio de vós, porque se o juízo começa pela casa de Deus, e se é difícil para o justo se salvar, se o justo se salva por um triz, o que será daqueles que não conhecem o Salvador? E quando Deus derramar isso, será justificado a ponto das pessoas, dos 4 seres viventes, eles estão sabendo que a ira de Deus vai ser derramada. E o que eles dizem para Deus? Tu és santo, santo, santo. No começo desse culto nós cantamos, a segunda música diz assim, grandes são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Esse texto, essa música, é um texto de Apocalipse. É uma canção de Apocalipse. A igreja cantando depois de ver o juízo sobre a terra. Então isso vai acontecer. A manifestação da ira em juízos, e ela é justificada diante do que se observa. Você que é ser humano comum como eu, muitas vezes você não assiste uma coisa, você fica indignado e fala, se fosse Deus, você ia ver o que eu ia fazer. Se eu tivesse poder, você ia ver como eu ia agir nessa situação. Você fica indignado a ponto de querer fulminar, destruir. Imagina Deus que conhece realmente as motivações. Nessa noite, quantas pessoas estão sendo exploradas sexualmente, quantas pessoas, crianças, mundo afora, embora alguns não acreditem, a quem quiser assistir aquele filme recente que saiu, O Som da Liberdade, assista, sobre o sequestro, o comércio de crianças, crianças vendidas como escravas sexuais, crianças vendidas para serem tirados órgãos, para serem comercializados, tráfico de órgãos. Se eu perguntasse para o Marco, para o Júnior, hoje que apresentaram os seus filhos, o que você faria com alguém que estivesse fazendo algo assim com os meus filhos? Você fala, pastor, eu não quero nem pensar que vou perder o meu culto. Agora, imagina Deus que tudo vê, imagina esses seres que têm olhos por todos os lados, que estão, nada foge ao que está lá. Então haverá um dia em que a ira de Deus vai se manifestar e ela será justificada porque Deus observa todas as coisas. A ponto dele falar, naquele dia os homens darão conta de cada palavra frívola que disseram. Até palavras não escapam disso. Por isso, tema e respeite a esse Deus. Por fim, a ira de Deus, o primeiro fato é esse, o segundo, o terceiro é ela não vem sobre os salvos e esses adoram a Deus por isso. Gente, o legal em tudo isso, o que tranquiliza é que a ira de Deus vai ser derramada. E onde a igreja está? Está perto do trono. Está lá, estou aqui, que bom. E os anjos falam, santo, 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 e a igreja se curva e fala, Senhor, tu és digno, o Senhor nosso Deus de receber a glória, a honra e o poder. O Senhor é digno porque o Senhor criou todas as coisas. E quem faz também tem poder de destruir. Concorde você ou não concorde, Deus não está preocupado com isso. Se você fosse um artista e você vai ao fundo da sua casa e pega um pedaço de barro e faz um vaso, e depois você olha para aquele vaso, depois de uma semana, fala, não quero mais esse vaso, e joga no lixo, quem é que pode dizer para você, você está errado, por que você fez isso com o vaso? Você fala, o vaso é meu, o barro é meu, o trabalho foi meu, eu fiz tudo. Eu posso dar o destino que eu quiser. Mas nós que somos vasos de barro, nós não temos valor nenhum. Sabe o que Deus fez? Ele pegou esses vasos de barro, ele pegou o seu filho e entregou a Jesus como substituto para nos salvar. Jesus foi moído na cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu para pagar algo que eu não podia fazer. E agora, pela fé, os que se convertem vão um dia estar na presença dele e vão falar, Senhor, tu és digno, Senhor nosso Deus. Mas se hoje você não é um salvo, se hoje você não reconhece Jesus como Salvador, o que se aplica a você é a manifestação de um juízo que está prestes a cair. Deus só está acumulando.
pouco a pouco. Eu vou terminar com um texto de Tiago. Abra em Tiago e aí nós terminamos. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, havia um momento na história em que os ricos do mundo, naquele momento, esse era o problema aqui, estavam oprimindo os pobres. E não importa se era crente ou não crente, eles estavam sendo oprimidos. Aí Tiago, movido pelo Espírito Santo, faz um alerta dizendo assim, verso 1, Tiago 5:1. Atentai agora, ó ricos, chorai, lamentando por vossas desventuras. Como assim? Que desventura? Deus não é contra a riqueza, ele está falando de ricos que oprimiam, ricos que exploravam, ricos que destruíam, porque tem seres que estão observando tudo. Ai de vocês! As vossas riquezas, versículo 2 do capítulo 5 de Tiago, as vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por vosso testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Deus está dizendo assim, olha, vocês vão ser devorados pelo fogo. A vossa carne será devorada assim. Tesouro acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário do trabalhador que ceifaram os vossos campos, e por vós é retido como fraude. Sabe o que eles faziam? Colocavam as pessoas para trabalhar, e quando chegava o dia, no fim do dia, o trabalhador na época trabalhava e recebia o dinheiro para comprar o pão. Todo dia recebia um salário. Não é igual nós que recebe no fim do mês. Para eles era diário. Chegava no fim do dia, o rico falava assim, olha, eu não tenho dinheiro para te dar. Ele falava, mas eu preciso levar pão para minha casa. Meus filhos estão com fome. Lamento muito, você tem que trabalhar mais alguns dias, mas não se preocupe, no fim de semana eu acerto. E Tiago diz assim, ai de vocês, a riqueza que vocês estão acumulando servirá para queimar as vossas carnes. Vocês estão retendo um dinheiro injusto que não é de vocês. Isso aqui seria bom pregar lá em Brasília, né? Para algumas pessoas falar na tribuna do Senado, na Câmara dos Deputados também. E olha que ele diz assim, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, versículo 4, e por vós foi retido como fraude, eis que esse salário está clamando, e o clamor dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês fizeram mal e Deus ouviu. E ele continua. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres. E agora ele fala uma coisa assustadora. Vocês estão engordando os vossos corações em dia de matança. O que é isso? Eu tenho que parar aqui, não dá para expor esse texto. Ele está dizendo assim, vocês estão engordando a vossa vida em tempo de matança. Vou ajudar você a entender. Está chegando o final do ano, não agora. Imagina que está próximo do fim do ano. E lá você olha e fala assim, olha, no Natal vamos comer um leitão. Aí você olha e fala assim, um bem mirradinho. E tem um outro mais abastado. E o mais abastado está comendo e comendo. E o fazendeiro fala assim, isso, dá mais comida para ele. Dá mais. Mais e mais. Encha ele, deixa ele bem grande. Para quê? Por que esse está sendo engordado? Por que esse está recebendo bastante? Aí o texto de Tiago fala assim, vocês são tolos. Vocês estão engordando em tempo de abate. E Deus vai abater vocês. A ira de Deus se manifesta do céu, Romanos capítulo 1, contra toda impiedade de homens que detêm a verdade pela injustiça. Não se torne um desses. Que Deus tenha misericórdia de você. Enquanto estamos vendo a ira de Deus crescer no seu trono, ela não vai cair sobre aqueles que estão cobertos pela graça de Cristo. E estar coberto é de graça. E é oferecido para você nessa noite. Basta você pedir perdão a Deus pelos seus pecados e dizer, Senhor, eu sou um pecador. Salva-me. Senhor, eu tenho engordado em tempo de matança. Senhor, eu estou buscando mais e mais crescer, mas estou vendo que eu estou crescendo para o abate. Tente misericórdia de mim, que eu seja encontrado entre aqueles que vão estar no céu, antes que o juízo caia. E só estará lá os que foram salvos pela fé em Cristo. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar.
Deus está olhando para a sua vida, Deus está olhando para tudo que você faz. Não importa o que as pessoas vão dizer para você, nada do que você faz para Ele é em vão, principalmente a fé. Coloque a sua fé no Salvador. Deus está vendo o seu trabalhar, Deus está vendo o seu chorar, a sua dor. Mas você vai descobrir que salvação pela fé em Cristo não é em vão. A ira de Deus não cairá sobre você. Pai Celeste, nesta noite, certamente 2 grupos ouvem a minha voz. Há um grupo aqui que deve levantar a voz, os pensamentos em gratidão, dizendo obrigado pela salvação, não sou merecedor, mas o Senhor me chamou, o Senhor me perdoou, o Senhor me transformou em seu filho, e eu aguardo o dia em que estarei na sua presença, ajoelhado com estes que nós vimos no texto, dizendo: Tu és justo, o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda a honra, porque o Senhor criou todas as coisas e nos salvou. Bendito seja o Senhor. Mas tenho certeza que aqui e à distância há pessoas que não sabem o que é isso. Estão andando por esse mundo, são loucos, andam como se nada fosse acontecer, andam despreocupados, achando que os textos bíblicos foram invenções. São tão sábios aos seus próprios olhos, mas tudo o que eles estão fazendo é engordar em dia de abate. Que o Senhor tenha piedade deles, que o Senhor abra os olhos, abra os ouvidos da alma para que haja salvação. Ajuda a cada um deles a entender que salvação pela fé é um presente e quem vive para Cristo não vive uma vida em vão. Nós oramos agradecidos, suplicando por eles e agradecidos pelos salvos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar o nosso culto com essa canção.